Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. E o propósito desse nosso pequeno vídeo é discutir um tema delicado, mas ao mesmo tempo fundamental, para que nós possamos compreender, né, os porquês. Não é um único porquê, não é um único fator, é uma equação relativamente complexa com vários parâmetros, né, mas parâmetros que foram se avolumando-se ao longo do tempo e que terminaram culminando com essa, né, ação militar da Rússia, perdão, na Ucrânia, no último dia 24 de fevereiro. E o propósito do vídeo então é discutir um tema que é delicado, mas que ao mesmo tempo é importante, né? Porque, por exemplo, Vladimir Putin, após já com a ação militar em andamento, falou que um dos fatores, ou enfim, declarou que um dos fatores responsáveis para essa ação militar seria a desnazificação da Ucrânia. Bom, mas para desnazificar-se uma nação é preciso que ela tenha se nazificado, né? E evidentemente você ter ali um elemento ou outro, um indivíduo ou outro, um pequenino grupo ou outro, né, de simpatizantes do nazismo, de pessoas que se declarem nazistas, etc., isso não seria suficiente, né, enfim, para ser considerado como um fator a mais, né, como um fator dos fatores importantes nessa grande equação que terminou se avolumando e conduzindo então a essa ação militar da Rússia na Ucrânia, né? Então seria algo mais do que isso? Enfim, não é de hoje, né, que fala-se dessa questão da presença, enfim, né, de grupos, né, nazistas ou neonazistas, se assim quisermos, na Ucrânia. Lembrar que na Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha invadiu a então União Soviética, né, quando ela, por assim dizer, quando a invasão, assim dizer, passou, né, pela Ucrânia, os nazistas foram recebidos, os alemães, né, melhor dizendo, né, enfim, preciso não confundir, né, nem todo alemão era nazista, mas enfim, né, os alemães, né, melhor dizendo, foram recebidos pelos ucranianos como libertadores, né, deu-se as boas-vindas aos alemães, etc., enfim, e posteriormente ali você teria realmente uma relação de simpatia, né, por assim dizer, né, de muitos ucranianos pelos nazistas. Ficou uma herança, né, nazista ali em solo ucraniano desde essa época. Mas enfim, não vamos adentrar nisso, é um tema extenso e complexo, não é o propósito aqui desse pequeno vídeo, né? Mas o fato é que efetivamente existiam ou existem, né, enfim, nazistas ou neonazistas, conforme queiramos dizer, em território ucraniano e que inclusive, né, têm influência decisiva sobre o governo, etc., enfim. Mas para isso nós vamos tomar aqui na sequência um corte de uma live produzida, enfim, trazida ao YouTube pelo canal 247, né, no qual o presidente do PCO, né, Rui Costa Pimenta, faz uma breve consideração, mas menciona fatos importantes acerca, né, dessa presença nazista na Ucrânia e de sua influência sobre o governo. Na sequência, então, o corte, o qual eu mencionei, tá certo? Não existe mais. Talvez esteja nas suas últimas horas, mas você viu, Rui, o vídeo dele em que ele aparece em Kiev, disposto a lutar, falando em resistir. Será que vai haver algum tipo de resistência maior ou são resistências isoladas? E também queria te perguntar uma coisa que é interessante: quem está se colocando ao lado do Zelensky? São os militares ucranianos, porque também havia informação ontem de que muitos estavam se rendendo, ou são grupos neonazistas que apoiam esse governo? Eu acho que a coisa está sendo organizada fundamentalmente em torno das milícias nazistas, né? Essas milícias aí não dá nem para chamar de neonazistas, porque eles são nazistas da velha guarda, né? A imprensa internacional está ocultando esse fato. E muita gente, obviamente, não tem essa... Eu vi muita gente falando, né, no Twitter, mas onde que estão esses neonazistas? Não podemos culpar um país inteiro por um grupo neonazista. O que o pessoal não sabe é que os neonazistas não são, os nazistas, eles não são um elemento secundário na crise. Eles são um elemento fundamental. O que existe na Ucrânia é uma ditadura, né? Isso também é ocultado
do pessoal, né? E essa ditadura se apoia, acima de tudo, nas milícias nazistas, que são muitas, muito grandes e muito bem armadas, né? Agora, eu acho que o Putin não vai tratar esses nazistas aí com muito carinho, não. Inclusive, Rui, parece que há uma relação de nomes, né, dessas pessoas que integram os grupos nazistas para que sejam eventualmente punidos. Ontem eu entrevistava o Pepe Escobar e ele falava, olha, a Rússia talvez faça um tribunal de Nuremberg, porque esses grupos estão por trás das mortes no Donbas, né, nessas províncias de Lugansk, no Donetsk também. Bom, então essas informações, essas argumentações trazidas, né, enfim, nessa live do canal 247, da qual nós colocamos aqui esse corte, né, realmente nos faz perceber que, né, o argumento usado pelo Putin, né, de desnazificar, claro, não foi apenas esse fator, enfim, né, mas o argumento do Putin de desnazificar a Ucrânia, justificando a ação militar com base também nesse argumento, nesse propósito, nesse objetivo, né, não se trata meramente de teoria da conspiração, né, ou de uma argumentação ou de uma desculpa espúria, né, estapafúrdia, enfim, que ele tenha utilizado efetivamente a solidez, a consistência, né, há fatos por trás dessa afirmação de Vladimir Putin, como as informações trazidas pelo presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, realmente nos permitiram vislumbrar, né? É claro que não precisamos tomar a opinião dele, ou enfim, as informações que ele traz pelo seu valor de face, né? É preciso sempre buscar informações mais, mas enfim, você vai encontrar na internet, inclusive, fontes sérias que mencionam essa questão, quer dizer, e dentro daquela, né, a célebre frase, a conhecida frase onde a fumaça há fogo, né? Enfim, esse é um tema recorrente já há uns tantos anos, um tema que vem sendo abordado, inclusive, por pessoas e fontes sérias já há uns tantos anos, né? Então não se trata de uma desculpa espúria trazida por Putin de última hora. Na verdade, é um fator preponderante e, né, enfim, a informação trazida, a opinião trazida pelo Rui Costa Pimenta, que inclusive esses grupos, né, que são muitos, que são fortes, né, nazistas dentro da Ucrânia, teriam inclusive fortíssima influência no governo daquele país, casando-se, né, por assim dizer, essa informação com a afirmação feita por Putin de que uma das suas motivações para a ação militar, ainda em curso, foi justamente a desnazificação, promover a desnazificação da Ucrânia. Tá certo? Muito obrigado então e até o nosso próximo vídeo.